Fala, lotequeiros! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um Boa Noite Loteca. Espero que todos estejam bem. Iniciando mais uma análise aí, né? Mais um planejamento com vocês. Espero poder ajudar vocês. Espero que vocês gostem do vídeo também, né? A gente vai trazer o resultado final aí da loteca, como vocês podem ver, loteca 1116, resultado final, resultado oficial amanhã, né, a partir de umas 5 horas da tarde, sai o resultado oficial no site da Caixa. Temos a loteca 1117 da semana, iniciando as vendas amanhã, né? Temos Sul-Americana, Libertadores, Campeonato Italiano, temos Série B também. E grade difícil, hein? 1117. Mas a gente fez um bloco de notas ali, né? Algumas anotações. E vai passar para vocês. E amanhã também a gente traz o histórico dos confrontos. Mas se bem que na nossa anotação já tem um pouco do histórico, tá? Ok? Para quem, né, é mãe aí, um feliz Dia das Mães, tá? Tudo de bom, né? Que não seja só hoje e sim todos os dias, né? Porque mãe não é só aquela que te dá a vida, né? E sim também aquela que cria, né? E desejo aí, né, um feliz Dia das Mães a todas as mães, principalmente aquelas que estão passando, né, por dificuldades, força ao Rio Grande do Sul também, né? Vídeos aí que a gente fica, né, sem, sem o que dizer, né? Mas enfim, agradecer aos inscritos. Temos 1141, se eu não me engano, né? Ou 1143. A gente tinha uma meta, né? Tem ainda uma meta de 1200 até dia 15. É difícil, mas não é impossível, né? Precisaremos bastante inscritos nesses 3 dias que faltam, né? Depois, se a gente não alcançar essa meta, a gente, né, prolonga um pouco mais de dias aí para atingir essa marca. Beleza? Então conto com vocês. Se você é novo, né, faça o favor aí de se inscrever, deixar o like, ativar notificações. Todos os dias a gente tem vídeo. Ontem a gente acabou, né, não fazendo vídeo, né, mas por uma boa causa também. E, né, a gente vem todos os dias aqui com informação. Sei que às vezes o vídeo é rápido, né? Eu vi vídeos ali que realmente, né, eu para mim, o que tiver que falar no vídeo, eu vou falar, né? E se demorar, pelo menos eu passei tudo que eu queria para vocês, né? Não, apesar de um vídeo curto, né? Às vezes a gente, né, é muito repetitivo, né? Enfim, mas vamos evoluindo, né? Com a ajuda de vocês, fortalecendo o canal também, tá bom? Gratidão, então. Loteca 1116 finalizada. A gente acabou não fazendo nenhum jogo, tá? Ficamos de fora, mas tínhamos palpites aí que a gente passou durante a semana para vocês. O último palpite, eu acho que eu fiz ali, que era 200 e pouco, né? Se eu não me engano. A gente ia acertar 11, tá? E iríamos zerar o Amazonas, que foi a grande zebra. Iríamos era o Guarani, se não me engano, né? Amazonas, Guarani e Cruzeiro, se não me engano. A gente era, tá? Tivemos placares aí elásticos, né? E placares magros também. Mas, enfim, né? Começando no sábado, a gente teve um Corinthians e Flamengo. Esse jogo que era para derrubar o treinador, não quiseram, né? O Flamengo venceu por 2-0. Santos, eu acho que poupou alguns jogadores, se eu não me engano, né? Ou foi difícil jogar lá no campo do Amazonas, né? Acabou perdendo. Vai ter, né? Vai ter esse altos e baixos aí do Santos,
né? Vinha invicto, era o líder do campeonato, agora, né, perde. E é bom perder, né, para ver o que errou para poder acertar, né? Às vezes ganha, mas não tá convencendo, né? Não tá jogando bem. Às vezes a sorte também, né, ajuda um pouco nessa questão. Guarani venceu o Botafogo de São Paulo 2-0, né? Primeira vitória do Guarani, primeira vitória do Amazonas. Também se venceu Sampaio Correia. Vasco voltou a vencer. Jogo difícil, hein? Jogo difícil esse do Vasco. Quase que tomou empate, né? O Arsenal venceu, né? Fez o mínimo para vencer o Manchester United. Achei que ia golear, mas fez 1-0 só. Ainda briga pelo título. Tem que secar o City para poder, né, ter chance de ser campeão. Atalanta e Roma. Atalanta vinha de uma classificação para a final da Euro e já a Roma vinha de uma eliminação, né? Olha a motivação, né? E a Atalanta poderia ter feito até mais, né? Perdeu muito gol, né? Acabou levando um gol aí de pênalti, se eu não me engano, né? A Roma é um time que tem bastante pênalti, né? Contra o Borussia, o Bayer Leverkusen, teve 2 pênaltis, né? Onde dava decisão por pênaltis e acabou tomando empate. A Roma ainda briga, né? Atalanta e Roma ainda brigam por uma vaga na Champions, né? A Atalanta tem 2 chances e a Roma só uma. Atlético Goianiense e Cruzeiro. Cruzeiro venceu no finalzinho, né? Jogo parelho, né? Não assisti esse jogo, mas foi bastante parelho. E o Cruzeiro, né, venceu aí, né, com a sua nova diretoria, seu novo treinador, né? Então, dando sequência no campeonato. Fortaleza e Botafogo. Botafogo meio que poupou alguns titulares, foi trocando, né? E o Fortaleza, né? Não sei se o Fortaleza também poupou, né? As casas de apostas davam Fortaleza como favorito para esse confronto. Até saiu na frente, mas acabou tomando empate e no finalzinho quase que toma virada, né? Quase que toma a virada. Mirassol e Paysandu. Parecia que o Mirassol ia golear, né? Fez 2-0 com 15 minutos do primeiro tempo, né? Tomou um gol no segundo e ficou assim, né? 2-1, Mirassol voltando a vencer. Esse jogo aqui é típico, né? Atlético Clube, hein? 5-0 no CSA, hein? Atlético Clube vem bem, hein? Favorito aí a acesso para a Série B do ano que vem, né? Ele veio bem no Mineiro, né? Vamos ter mais um Mineiro, acho, na Série B, hein? Vamos ter mais um Mineiro. O ano que vem, se continuar assim, né? Ferroviário e Náutico, jogo de fortes emoções, né? Haja coração. O Ferroviário vencia até os 88, acho, se eu não me engano, né? Tomou empate aos 90 e nos acréscimos fez o gol da vitória. 2-1, onde, né, teve bastante gente que ia ficar de fora, né? Se ela não vencesse, mas, né, conseguiu vencer. Bahia venceu o Bragantino, jogo parelho também. Bragantino teve chance, no finalzinho teve chance ali também. O goleiro defendeu, né? Salvou o Bahia. E o Bahia vem fazendo placares de 1-0, né? Em casa. São vários jogos já 1-0 vencendo, né? Fechando aí e fazendo por uma bola, né? O Bragantino voltou a perder depois de ter vencido na Sul-Americana. E o último jogo aqui, decisivo, né? Muita gente pelo empate desse jogo ou pela volta redonda e acabou dando o Botafogo da Paraíba de virada 3-1, né? Venceu aí o jogo e tirou muita gente, né? As chances, pessoais, deixa eu ver aqui para atualizar. Chance de 0-2, né?
apostas premiadas com 14 e de 13, né, acertos, 20 a 30 apostas, tá? Então a gente tem uma base aí, não se quer, tipo, ser certo, né? Mas eu acho que vai ter um canal eletrônico ou vai acumular, tá? Uma das duas vai ter. Porque às vezes mostra que vai acumular e não acumula, né? Aqui eu acho que teve as festas no Vovoteca, teve festa das feras, né? Festa das feras aí. Vamos ver se tem um jogo com 14. Não, ó. Três bilhetes aí, né? Três bilhetes aí com três acertos. Piracicaba, São Paulo. Irou no Santos. Olha só, irou no Santos. Fez um jogo de 6 duplos e 2 triplos. Errou no Santos. Olha, ainda foi com dupla fechado no Santos. 5 duplos e 3 triplos. E 5 duplos errou no. Errou no Volta Redonda, né? Volta Redonda, Amazonas e Amazonas. Tá aí, ó. Os principais jogos que tiraram bastante gente da premiação. Com 14 ainda não tivemos, só com 13. Então temos 13 aí. Talvez apareça alguém com 14 aqui ou acumulou, tá? Beleza? Vamos focar agora na Loteca 1117, que inicia as vendas amanhã até terça-feira às 6 horas da tarde. Vamos ter uma premiação, se acumular, de mais ou menos 750 mil por aí, tá? Acho que tínhamos 550 nessa, da Loteca 1116. E podemos ter uma boa premiação para essa Loteca 1117 do meio da semana. Temos aqui a Vovô Enquete. Não fizemos ainda, né? Vamos deixar nosso Vovô Enquete. E o nosso palpite aqui também. Vamos fazer com 6 duplos para começar já a brincadeira. Antes a gente começar, vamos para nossa anotações. Vai ser um pouco longo o vídeo, mas vale a pena, tá, pessoal? A gente tirou hoje de tarde para fazer essas anotações, né? Muita gente que fala às vezes que tem pouca conteúdo, comentário, né? Então a gente pegou essas informações, a maioria a gente sabia, né? E o que não sabia a gente foi buscar a informação, tá? O Flamengo, ele vinha de não sei quantos jogos sem vencer, tá? Venceu o Corinthians, deu um ânimo a mais, né? Só que na Libertadores está em terceiro lugar, tá? E vai enfrentar o líder do grupo, né, o Bolívar, que precisa só um empate para classificar, tá? Então precisa só um empate aí para classificar. Talvez não venha só querendo empate e querendo a vitória e a liderança do grupo, tá? Bolívar que tinha altitude, mesmo fora da altitude, venceu, né? Alguns jogos aí, né? Contra o Palestino mesmo, né? Venceu lá por 4-1, né? E o Flamengo foi lá e perdeu de 1-0, tá? O Flamengo tá sem o Arrascaeta, né? Jogo difícil. Só que aqui a gente, eu acho que não buscou o campeonato boliviano, tá? Faltou essa questão. O Bolívar aí, como eu falei, precisa só do empate. Um empate seria ótimo resultado. Penharol e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ficou sem jogar no Brasileirão por causa da enchente lá do Rio Grande do Sul, né? Era o confronto com o Grêmio, né? Acabou não jogando. Mas falando do Penharol, o Penharol é líder do Campeonato Uruguai, né? No primeiro jogo tomou 3-0 do Galo, né? E quase que fez 3-3, né? Se tivesse um pouquinho mais de minutos, empatava esse jogo. O Bolívar aqui tinha vencido. Aqui é o do ladinho, pessoal, que tá os placares, é o histórico do último confronto, tá? Histórico do último confronto.
Então, aqui o Galo estava vencendo por 3-0 e quase que tomou empate, tá? Depois que tomou o primeiro gol do Penharol, começou a desandar. Só que o Galo vem a 12 jogos invictos desde a final do estadual, né? Então ainda não perdeu, né? E também é o líder geral, né, da Libertadores, com 4 vitórias, 12 pontos, primeiro do grupo, já está classificado, né, mas busca a melhor campanha da Libertadores. Vila Nova e Novo Horizontino. Vila Nova não jogou na Série B, mas jogou na Copa Verde. Não sei se é o Vila Nova esse, mas deve ser sim. Vila Nova invicto em casa, né, venceu 2. E na sequência, e numa sequência, né, por exemplo, o Vila Nova começou perdendo, né, e depois venceu, perdeu, venceu, e assim vai, né? E na tabela tá com 8, tá oitavo na tabela com 6 pontos. E avançou, se é esse Vila Nova, ele avançou para a final da Copa Verde, vai enfrentar o Paysandu, eliminou o Cuiabá nos pênaltis. Novo Horizontino Novo Horizontino venceu 2 e perdeu 2, né? Perdeu pro América e pro Ceará. Essa pro Ceará deu uma pressão neles, porque foi dentro de casa, 3-0. O Ceará não tinha vencido, né? E aí fica pressionado, hein? Fica pressionado por essa derrota em casa, né? De goleada. Tá em nono na tabela, né? Esperava até mais do Novo Horizontino. Avaí Série B, Avaí venceu o primeiro, a primeira, né, na Série B contra o Coritiba. E lá, né, tinha demitido o técnico Barroco e ele iniciou o Gilmar da Poço, né? Gilmar da Poço que já passou por Chapecoense, Criciúma, né? E iniciou o seu trabalho e acho que é o primeiro jogo dele, se não me engano, e venceu, né? Venceu o Coritiba. O CRB também venceu sua primeira na Série B contra a Chapecoense, que vinha invicta, né? Invicta. E perdeu só uma, né? Perdeu só uma contra o Novo Horizontino. Fazer o que, né? Faz parte. O Corinthians, o Avaí, né? Perdeu pro Novo Horizontino. Não, Série B. Série B perdeu pro Novo Horizontino, acho, se eu não me engano. Corinthians, Argentino Júnior. Corinthians perdeu pro Flamengo, né? No Brasileirão. A primeira falha do goleiro, né? Do Carlos Miguel, que tá substituindo o Cássio, né? E na Sul-Americana vem se recuperando, né? Vem crescendo, venceu, né? Seu último jogo, só que precisa vencer aí e classificar em primeiro para não pegar um mata-mata da Libertadores, né? Os terceiros contra os segundos da Sul-Americana. Tá? Então o Corinthians vai enfrentar o Argentino Júnior, que perdeu, né, as duas aí pro Universitário ou pro Racing do Uruguai, né? Argentino Júnior está bem pior do que o ano passado, tá? Atalanta e Juventus, campeonato italiano. Atalanta venceu hoje a Roma, né? Eles tinham no meio da semana jogado a Euro, né? A Atalanta passou pela Olímpica, acho que era Olímpica de Marseille, né? Passou, vai para a final, vai enfrentar o Bayer Leverkusen e a Roma, né? Que eu tinha falado para vocês, tinha sido eliminada pelo Bayer Leverkusen, né? Então tá aí a final da Euro, né? Atalanta e Bayer Leverkusen vai ser no dia 22, se eu não me engano, né? 22, daqui 10 dias. Mas ainda no campeonato italiano tem rodada, né, para disputar. Ainda briga por uma vaga na Champions, Atalanta. A Juventus meio que, né, apertou o freio, né? Hoje quase perdeu para a Salernitana, foi empatar lá no final, né? Ainda briga por uma vaga na Champions, só depende de si, né? A Atalanta depende de outros resultados, tá? O último confronto deles eu não puxei aqui, né? Faltou também esse dali. Mas eu vou completar essa tabela amanhã
com o que faltou, tá? América e Mirassol sem jogo, né? De histórico. A América venceu o último jogo de virada do Novo Horizontino, não, do Vila Nova, né? Vila Nova, quer dizer, venceu por 3-1, né? América que eu não vejo muita coisa no América, né? Mas é um dos favoritos a voltar para a elite, né? Está em quarto lugar e perdeu e ainda não perdeu na Série B. Mirassol venceu o Paysandu, parecia que ia dar uma goleada, né? Estava vencendo por 2-0 com 15 minutos, né? Até tomou um no segundo tempo. Está em sétimo na tabela com apenas uma derrota. Ituano Sport, Ituano, o lanterna do campeonato da Série B, né? Foi rebaixado no Paulistão e ainda corre risco de cair para a Série C se continuar assim, hein? Vai pegar um Sport que é o líder do campeonato com 12 pontos, 4 vitórias, venceu ali o Brusque 3-1, né? Venceu o Brusque e o último confronto deles foi 2-1 para o Ituano, tá? O ano passado. Jogo que o Sport é favorito, né? Favorito por vir vencendo seus jogos, né? E o Ituano ainda não se encaixou. Boca Juniors e Fortaleza, né? O Boca estava jogando até agora, não sei quanto que deu, né? Mas estava jogando o campeonato argentino que iniciou novamente, né? E eles tinham se enfrentado na Sul-Americana Fortaleza e Boca Juniors. Até um resultado meio surpreendente, né? Fortaleza venceu por 4-2 Boca Juniors em casa, né? Então, né, o Boca Juniors venceu o último jogo na Sula, né? Esse jogo eu estava acompanhando, né? O Trinidense estava vencendo por 1-0 e teve uma expulsão. Aí o Boca virou com gol de Cavani, né? Gol de Cavani, golaço do Cavani aí. E ainda deu um respiro a mais para poder classificar. É, eu tava perdendo no Argentinos Júniors, né? Tava perdendo no Campeonato Argentino. E eu acho que antes do jogo do. Ou foi depois do jogo do Fortaleza, ele foi eliminado contra os Estudiantes na Copa de La Liga, né? Nos pênaltis. Nos pênaltis foi eliminado. Fortaleza jogou hoje no Brasileirão, empatou, né? 1-1. É o líder da Sul-Americana, né? Uma vitória simples já classifica em primeiro. Cuiabá e Desportivo Garcilaso. Cuiabá eliminado hoje da Copa Verde, não jogou o Brasileiro, né? E está em segundo na classificação da Sul-Americana. Precisa vencer para poder classificar. Desportivo Garcilaso Desportivo Garcilaso na Sula pelo segundo lugar. Briga pelo segundo, né? Porque o Lanús, eu acho que tem 10 pontos, se eu não me engano, né? Eu acho que o Lanús tem 10 pontos e daí tem mais 2 rodadas. Acho bem difícil ele alcançar o Lanús, tá? E daí ele briga por uma, né, vaga na segunda posição, né? Para depois se enfrentar um da Libertadores. E no Campeonato Peruano, 14º, hein? 14º no Peru. Ceará e Amazonas, os dois times aí que venceram suas primeiras na Série B, né? O Ceará venceu bem, 3-0, começa a crescer no campeonato, com apenas uma derrota. Amazonas venceu o Santos, ânimo lá em cima, né? Santos que é um dos sérios candidatos ao título e ao acesso, e quebrou a sequência do Santos, né? Quebrou a sequência do Santos. Paysandu e Goiás, né? Goiás invicto, né? É o segundo colocado, não perdeu ainda e vai enfrentar o Paysandu. Paysandu que ainda não venceu na Série B. É o vice-lanterna. Vice-lanterna. Goiás tem time bom, hein? É um dos favoritos a subir também. Ponte Preta e Santos. Ponte Preta venceu apenas uma na Série B, mas não perde a 2 jogos.
né? Não perde 2 jogos. Santos quebraram a sequência invicta dele, né? Ele perdeu para o Amazonas, fora de casa. Está em terceiro na Série B com 9 pontos e 3 vitórias e uma derrota. Palmeiras perdeu hoje, né? Não jogou no Palestra Itália, jogou na Arena Barueri. O Abel disse que quando joga lá não é o mesmo Palmeiras. E acabou perdendo hoje para o Atlético Paranaense. Veiga perdeu pênalti, né? O Bento defendeu e o Atlético Paranaense venceu. Né? O Palmeiras que fazia um tempinho que não perdia, né? Fazia um tempinho que não perdia. Na Liberta tá bem, né? Busca a classificação geral. Contra o Independente Del Valle eles tinham jogado, né? Aqui foi 3-2 Palmeiras, né? 3-2 pro Palmeiras. O Independente Del Valle estava vencendo 2-0 e o Palmeiras foi lá, empatou e virou o jogo. Né? O Hendrick, acho que foi o. Como é que é o nome lá do outro da base? Agora esqueci o nome, mas, né? Grande virada essa do Palmeiras contra o Del Valle. O Del Valle é o segundo do grupo, né? Perdeu 2 seguidas para o Palmeiras e para o São Lourenço. Contra o São Lourenço parecia bem diferente esse Independente Del Valle. Contra o Palmeiras é uma coisa, contra o São Lourenço é outra. Precisa vencer para poder classificar, né? E é o líder do campeonato do Equador. Beleza, pessoal? Então é isso, as informações. Vou deixar na descrição essas informações. Quem quiser ler de novo, fica à vontade para analisar, né? E deixar o palpite também. Beleza? Vamos deixar o nosso palpite para a gente poder finalizar. E desejar uma ótima semana a todos aí. Né? Que a gente possa fazer uma semana abençoada, de muita conquista também. Flamengo e Bolívar. Acho que o Flamengo vence, sem altitude. Galo e Penharol. Galo impossível perder, né? Talvez um empate aqui também. Vila Nova e Novo Horizontino. Jogo difícil esse. Né? O Novo Horizontino perdeu. Vila Nova também. Vila Nova avançou, né, de fase no Copa do Verde, mas tinha perdido para o América, tá? Avaí e CRB. Jogo difícil, mas acho que vou dar um voto de confiança no Avaí. Corinthians e Argentino Júnior. Corinthians tinha perdido esse jogo. Vou no empate. Juventus e Atalanta. Atalanta pelo melhor momento, tá? América e Mirassol América. Sport contra o Ituano. Boca e Fortaleza. Empate. Cuiabá e Garcilaso. Cuiabá. Ceará e Amazonas. Ceará. Paysandu e Goiás. Goiás. Santos e Ponte. Empate. Palmeiras e Del Valle. Palmeiras. Então tá aí um palpite, né, nesse Vovô Enquete. Amanhã a gente traz os 6 duplos, tá? Para não ficar muito longo. Eu também tô acabando ficando sem voz, tá? Falei bastante. Gosto de estar falando, né, passando todas as informações e análises para vocês. Então tá aí, 656 votos, 2 super favoritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 favoritos. Então temos 10 favoritos aí. Não 3, né? 3 super favoritos. 3 super favoritos e 7 favoritos. 10 no total aí. Temos 1, 2, 3, 3 jogos, acho, né? 1, 2, 3. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Temos 11 jogos favoritos, né? 11 jogos favoritos. E apenas 3 equilibrados. Jogo do Galo, jogo da Juventus e o jogo do Goiás. Goiás, será que vai pipocar, que nem o Santos? É difícil, hein? Difícil, mas tá aí, pessoal. Primeiro palpite. Parabéns aos ganhadores da Loteca 1116. E amanhã a gente traz o resultado oficial da Caixa. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar, comentar aí o que você achou do vídeo, o que você faria de diferente, né? E obrigado a todos por me acompanhar. Espero ter ajudado você no seu planejamento e você
tenha gostado do vídeo também. A gente se ajuda, a gente cresce junto, e a gente evolui, e a gente conquista também. Beleza? Uma boa noite a todos, uma boa noite, Loteca. Bom descanso, força Rio Grande do Sul. Temos link na descrição do WhatsApp, do grupo, né? E também temos a chave Pix para ajudar o Rio Grande do Sul. Fique com Deus, um grande abraço, valeu, até o próximo vídeo.